Bom dia para você que está na sua casa, para você que nos recebe em nome da Igreja do Nazareno de Barroso. Eu quero cumprimentar você com a paz do Senhor, louvar o Senhor pela sua vida, pelo tempo que você está dedicando agora para buscar o Senhor, junto conosco, por nos receber na sua casa, nossos irmãos da Igreja do Nazareno, aqueles que também não são. Glória a Deus pela sua vida. Nós estamos aqui nessa situação ainda sem poder fazer a nossa EBD com a presença dos irmãos como a gente gostaria, como nós estávamos habituados, mas estamos aqui prontos para prosseguir para o alvo, para prosseguir crescendo, buscando o conhecimento do nosso Deus. E eu convido você nessa manhã a fazer uma oração comigo antes de nós começarmos esse nosso estudo dominical. Senhor, nós exaltamos o Teu nome, que é santo, que é digno de toda honra e de toda glória. E nós Te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem preparado para nós um momento como esse, para nós buscarmos a Tua face, Senhor, para ouvirmos a Tua voz e ouvirmos aquilo que o Senhor tem a falar conosco, meu Deus. Eu te peço a Tua graça nessa manhã sobre a vida de cada pessoa, Pai, que estiver ouvindo e acompanhando esse estudo. Aqueles, Senhor, que ainda de algum modo serão alcançados por essa palavra, Pai. Nós sabemos que a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz. E que ela não volta vazia, ó Deus. Que ela produza nas nossas vidas tudo aquilo que o Senhor tem determinado, Pai. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha nos fortalecer nessa manhã por meio da Tua palavra. Que o Senhor venha nos lavar. Que o Senhor venha produzir em nós tudo aquilo que é da Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós ainda não retomamos a nossa sequência de estudo normal. Até porque esse tempo bagunçou bastante coisa naquilo que nós tínhamos planejado, mas nós entendemos que isso é bom porque Deus ele tem operado da forma como Ele entende. Ele é sábio, Ele é todo-poderoso, e embora nós tivéssemos planos, nós sabemos que os planos do Senhor estão acima dos nossos. E de algum modo o Senhor tem nos mostrado, nos feito entender que nós nunca estivemos no controle de nada. Enquanto nós não voltamos à nossa sequência de estudos regular, hoje eu quero convidar você para entrar comigo num breve estudo no livro de Lamentações. Vai ser um estudo bem curtinho, não dá para a gente aprofundar muito, mas eu quero convidar você para a gente meditar nessa palavra hoje. Então aí, abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, Senhor, reinas eternamente. Teu trono permanece de geração em geração. Por que continuas a te esquecer de nós? Por que nos abandonaste por tanto tempo? Restaura-nos, Senhor, e faz-nos voltar para ti. Devolve-nos a alegria que tínhamos antes. Ou será que nos rejeitaste completamente? Ainda estás irado conosco? Eu comecei lendo aqui do finalzinho, esses são os últimos versículos do livro de Lamentações. É um livro bem pequenininho, são só 5 capítulos. Se você ainda não leu ele todo, eu convido você também a hoje tirar um tempo para ler esses capítulos, que são muito profundos, levam a gente a uma grande reflexão. E se você já leu também, leia de novo, porque a palavra do Senhor, ela é sempre nova. E a gente começou aqui pelo final desse livro, que o autor é o profeta Jeremias. Ele escreveu esse livro num período de grande tribulação para a nação de Judá, para o reino de Judá, e especificamente para a cidade de Jerusalém, a cidade santa. E ele fala sobre vários acontecimentos que ele mesmo tinha profetizado e que ele viu se cumprir. A autoria de Jeremias, e ele deve ter escrito esse livro provavelmente entre o ano de 587 e 586 a.C., foi o último reinado pré-exílio
E Jeremias estava ali presenciando todos os fatos que ele mesmo tinha anunciado que o Senhor faria a Jerusalém, a Judá. A cidade de Jerusalém foi tomada, e de uma forma muito violenta, de uma forma muito aflitiva para o povo daquela cidade. E eu quero convidar você, comigo, nessa manhã, a meditar nesses acontecimentos, a entrar comigo nessa história, para a gente entender do que o profeta está falando aqui. Ele começa nesse versículo 19, exaltando o nome do Senhor e declarando que o Senhor é quem reina eternamente, entendendo e declarando que o governo, o poder, a autoridade pertencem ao Senhor. E voltando a sua face para Deus e perguntando onde estava Deus, por que Deus continuaria a se esquecer? Por que Deus continuaria a abandonar o seu povo? Ele faz um clamor no versículo 21, restaura-nos, Senhor, e faze-nos voltar para ti, e clama para que Deus devolva a alegria que eles tinham antes. E ele pergunta no final, será que o Senhor nos rejeitaste completamente? E nos momentos de aflição, a primeira pergunta que a gente se faz é: onde está Deus? Ou por que Deus permitiu tal situação? Mas uma coisa que fica muito clara nessa história de Jeremias é que tudo o que aconteceu e tudo o que sobreveio a Judá e a Jerusalém veio da parte do Senhor. Foi o próprio Deus que levantou a nação da Babilônia para cercar Jerusalém, para tomar aquela terra, para levar aquele povo. Não foi algo que Deus somente permitiu, mas foi algo que Deus promoveu. E aí a gente precisa tentar entender, no meio de tudo isso, o que Deus quer dizer, o que Deus está realizando. Porque muitas vezes, no meio da aflição, a gente não consegue enxergar Deus, a gente não consegue ver onde Ele está. Jeremias conseguia entender que ele ainda estava no trono, que ele era quem governava e que dele mesmo vinha o seu socorro. Então, o livro de Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, dá uma sequência a todas as profecias que estão escritas no próprio livro do profeta Jeremias. E esse livro, como o próprio nome diz, é um livro de lamentos, é um livro de cantos fúnebres. Não eram cantos festivos, não eram para celebrar nada, mas eram cantos que o povo entoava. Esse livro foi escrito em forma de poemas. Cada capítulo é um poema. E o povo entoava esses lamentos para meditar, para refletir. É um conjunto de poemas que o povo confessava que Deus os havia tratado com justiça. O povo reconhecia o castigo de Deus, mas entendia que aquela situação, aquela aflição que veio da parte de Deus não veio injustamente. Eles reconheciam assim o seu pecado e eles encontravam nessa confissão de que Deus era justo, até mesmo quando Ele enviava o castigo, eles encontravam forças para suportar a angústia e não se desesperarem no meio da aflição. Esses poemas ajudavam o povo a entender uma lição de tudo aquilo que eles tinham passado e a manter a sua fé em Deus, mesmo no meio da sua provação. E esses cânticos também apontavam para o arrependimento, porque à medida que o povo cantava todos esses versos de lamento, falando da situação que eles mesmos tinham experimentado, estavam experimentando, eles quebrantavam seus corações para se arrependerem diante de Deus. E assim, eles buscavam forças na esperança da misericórdia do Senhor, como o próprio profeta diz aqui. Ele busca a Deus e fala: Senhor, faz-nos voltar para Ti, restaura-nos para Ti. E essas lamentações, muitas vezes a gente lê de uma forma superficial. A gente lê alguns versículos, algumas coisas até nos chamam a atenção, mas eu queria que você tentasse nessa manhã entender de uma forma mais profunda tudo aquilo que está escrito aqui. Cada versículo, se você for ler esse capítulo, esse livro depois, cada versículo fala de algo que realmente aconteceu na vida dessas pessoas. Fala de situações que eles vivenciaram.
É uma dor tremenda, situações muito angustiantes. Jerusalém, a cidade santa, a cidade do Deus vivo, a cidade onde Deus estabeleceu o seu templo, onde Deus disse que o seu nome seria santificado, aquele lugar que Deus tinha separado para si, de uma forma especial, sobre toda a face da terra. Ele mesmo tinha decidido entregar para ser invadida, para ser saqueada, para que ali as ruas ficassem vazias e não houvesse ninguém. A terra seria desolada. Ele entregou por causa da grande injustiça, por causa da grande maldade do povo. Jeremias, ele profetizou para um povo de coração endurecido, para um povo que deliberadamente escolheu abandonar o Senhor, o seu Deus. Um povo que tinha uma aliança com Deus vivo, mas que preferiu virar as costas para o Senhor. Eles confiavam muito mais no templo do que em Deus. Eles duvidavam que, de fato, aquelas profecias de Jeremias fossem se cumprir, porque aquela era a terra do Deus vivo. Deus jamais destruiria o seu templo. Mas Deus não estava interessado nos templos. Deus estava interessado no seu povo. Hoje nós vivemos uma situação onde os templos físicos estão vazios, mas a igreja continua operante, a igreja continua vivendo, porque Deus nunca esteve interessado em templos. Deus nunca esteve interessado em locais físicos. E muita gente faz grandes investimentos, e isso não é errado, você desenvolver lugares e ter bons equipamentos e lugares adequados para receber as pessoas, mas isso não é a igreja. E o povo confiava demais que aquela terra era a terra santa e ela jamais sofreria uma calamidade, como Jeremias profetizava. E aquele povo preferiu ignorar a voz do Senhor para continuar vivendo de acordo com a sua própria vontade, com o seu próprio entendimento. E aí Deus permite, aliás, Deus mesmo envia um castigo sobre Jerusalém. E as cidades de Judá foram sendo conquistadas primeiro, do reino de Judá. E Jerusalém fica por último. Jerusalém é sitiada. Jerusalém é cercada pelo exército babilônio. E a cidade era toda murada. Então, enquanto o exército não invadia, também ninguém podia sair da cidade. Eles estavam protegidos de um ataque do inimigo, mas eles também estavam ali limitados dentro daqueles muros, sem nenhum recurso. Eles não podiam sair, eles não podiam plantar, eles não podiam comprar comida, eles não tinham acesso a nada. Eles ficaram sitiados ali durante 18 meses. E eu quero que você comece a pensar como foi a situação dessas pessoas. 18 meses, com eles trancados dentro de uma cidade, sem recursos, sem ter como conseguir comida, as pessoas adoecendo, as pessoas sem conseguir tocar suas vidas da forma como elas viviam. Alguns versículos aqui, no próprio livro de Lamentações, fazem com que a gente entenda como tinha ficado a situação dentro da cidade naquele tempo. No capítulo 1 de Lamentações, no versículo 6, o profeta diz assim: a bela Sião foi despojada de toda a sua majestade. Seus príncipes são como cervos famintos em busca de pasto. Estão fracos demais para fugir do inimigo que os persegue. O versículo 10 e o versículo 11 diz assim: o inimigo saqueou e levou todos os seus valiosos bens. Ela viu estrangeiros profanarem seu templo sagrado, o lugar em que o Senhor os proibira de entrar. Seu povo geme à procura de pão. Trocaram seus tesouros por alimento para sobreviver. Olha, Senhor, ela se lamenta e vê como sou desprezada. E o versículo 20 também no capítulo 1 diz assim: Senhor, vê minha angústia, meu coração está aflito e minha alma desesperada, pois me rebelei terrivelmente contra ti. Nas ruas a espada mata, e em casa só há morte. O povo não tinha solução. Qualquer um que tentasse passar dos muros da cidade para fora, numa tentativa desesperada de conseguir alguma comida,
Eles eram mortos pelos soldados da Babilônia. E aqueles que permaneciam dentro da cidade, eles não tinham pão, eles não tinham comida. Então imagine você, os pais dentro de casa, e os seus filhos estão ali com fome, e eles pedem comida e não tem nada, nada mesmo. Não tem nem alguma coisa para você disfarçar a fome. Acabou todo o recurso. Não tem absolutamente nada para você comer, nem para os seus filhos. Você não tem para onde ir, você não tem para quem pedir socorro, não tem quem possa te ajudar. O seu vizinho também não tem comida, não tem como você conseguir recurso. A coisa mais básica. Eles não tinham como se alimentar. Então imagine essa situação durante 1 ano e meio. E as pessoas, elas iam desfalecendo pelas ruas. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 39, Jeremias capítulo 39, o versículo 37. Jeremias 37, o versículo 20. Entretanto, agora, ó Rei meu Senhor, ouve o teu súdito e aceita a súplica que te faço. Por favor, não me mande de volta à casa de Jonatas, o escriba, porquanto assim o fizer, é certo que lá morrerei. Então, versículo 21 diz: o rei Zedequias deu ordens para que transferissem o profeta Jeremias para o pátio da guarda e lhe entregassem todos os dias um pedaço de pão da rua dos padeiros, até que se esgotasse todo o pão da cidade. E assim Jeremias ficou no pátio da guarda. Jeremias estava preso nesse momento. E já era o reinado de Zedequias, o último rei antes do exílio babilônico. E Jeremias, enquanto estava preso, a palavra diz que todos os dias ele recebia um pedaço de pão, até que se acabou todo o pão. Já não havia mais alimento nem na casa do rei. A cidade estava faminta, as pessoas estavam sem recurso. E durante 1 ano e meio, eles experimentaram essa situação de angústia, de extrema aflição, de desespero. Essas pessoas estavam numa situação de verdadeira agonia, de verdadeira aflição. Então, quando a gente fala das lamentações de Jeremias, a gente fala de um sofrimento profundo. O profeta, ele sofreu de várias maneiras. Ele sofreu porque ele teve que pregar uma mensagem que ninguém queria ouvir. E essa mensagem em si, por si mesma, né, já era dura, difícil. Imagine pregar às pessoas da sua terra, aos seus irmãos, à sua família, e dizer para eles: olha, todos vocês vão morrer pela espada, ou então vão morrer de fome, e a única maneira de vocês ficarem vivos é se vocês se sujeitarem a ser levados para uma terra como escravos. Vocês não vão ficar mais aqui. De qualquer forma, vocês vão perder essa terra. Vocês vão ver tudo o que é de vocês e toda essa terra que vocês consideram sagrada, destruída. A mensagem em si mesmo já era dura. E além disso, ele sofria com a rejeição. Ele foi abandonado pela sua própria família. Ele foi perseguido, tentaram matar Jeremias por causa da mensagem que ele pregava. Ele foi preso, como nós lemos aqui, por causa da mensagem que ele pregava. Ele foi lançado num poço para morrer ali. Mas tudo isso porque ele pregava a mensagem de Deus e as pessoas não queriam ouvir a palavra do Senhor. E aí Jeremias, além de pregar isso, de sofrer com a mensagem dura, de sofrer com a perseguição, ele sofria porque ele viveu, além de viver o tempo de anunciar a mensagem, ele presenciou cada fato se concretizando ali. Ele viu os seus amigos, a sua família, os seus vizinhos sendo mortos, morrendo de fome pelas ruas, padecendo e vivendo em aflição. Jeremias, ele chega até a lamentar pelo dia que ele nasceu, de tamanho sofrimento. E quando a gente olha aqui nesse livro de Lamentações, a gente entende o sofrimento do profeta e a dor profunda da qual ele está falando. Ele está falando de um sofrimento que atingiu toda uma nação e de uma forma completa, porque destruiu a identidade daquele povo, atingiu diretamente a sua terra, o lugar onde eles tinham se estabelecido e havia um compromisso de Deus com aquele povo e com aquela terra.
não era só um pedaço de chão para os israelitas. Era ali a aliança, o sinal da aliança do Senhor. Então eles foram, durante um tempo, muito atribulados, muito afligidos. E o que eu quero que a gente entenda nisso? Que o Senhor, Ele, vendo a dureza do coração do povo, e durante muito tempo tendo pregado, né, através dos seus profetas, e sendo rejeitado, Ele trabalha dessa forma. Ele anunciou que entregaria Jerusalém a Nabucodonosor. Ele disse que aqueles que resistissem ao exílio morreriam. Jeremias anunciou essa mensagem durante 23 anos. O ministério do profeta durou mais tempo do que isso, para que o povo se arrependesse. Aí eu te convido a abrir Jeremias capítulo 25, versículo 5. Jeremias capítulo 25, versículo 5. O profeta dizendo: quando vos alertavam os profetas, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da malignidade das suas atitudes, e habitareis na terra que Yahvé, o Senhor, deu a vós e a vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade para sempre. Eles, na verdade, o versículo 4 diz assim: de igual modo o Senhor vos mandou com insistência todos os seus servos, os profetas. Contudo, não destes atenção, tampouco inclinastes os ouvidos para ouvir. O povo, como eu disse, rejeitou deliberadamente, por vontade própria, intencionalmente, a vontade de Deus, a palavra do Senhor, rejeitaram ao Senhor nos seus corações. E aí, então o Senhor permite todo esse mal, e ele diz no versículo 7, entretanto, não me destes ouvidos, diz o Senhor, e ainda me provastes a cólera por meio do vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Então o povo rejeitou e continuou na sua transgressão diante do Senhor. E Deus, Ele havia, sim, feito uma aliança com aquele povo. E Ele não quebrou essa aliança. Ele não rompeu o pacto com o seu povo. Muito pelo contrário. Ele fez uma promessa. Ele disse que Ele enviaria sobre aquela terra um grande exército que invadiria, que destruiria a cidade, que levaria o povo para outra terra. Ele disse que aqueles que se sujeitassem, eles viveriam, eles receberiam a sua vida. Mas eles tinham que acreditar até na palavra do Senhor para dizer: é o tempo de vocês perderem a sua terra, porque sou eu que estou tirando vocês daqui. Sou eu que estou enviando esse mal sobre Jerusalém. Mas aqueles que resistissem, então esses morreriam pela fome, pela espada, pela peste. Mas aqueles que se sujeitassem, mesmo nesse tempo de escassez, eles seriam poupados pelo Senhor. Mas o povo ainda assim endureceu seu coração e preferiu continuar obstinadamente seguindo as próprias intenções do seu coração. Mas ao mesmo tempo em que Deus ele envia essa calamidade, essa aflição, e a gente pensa: por que uma aflição tão tamanha? Será que Deus é cruel? Será que Deus ele precisava fazer algo desse modo? Ao mesmo tempo em que Deus envia a calamidade, e nós vimos que Deus não tinha a intenção de maneira nenhuma de fazer com que o povo experimentasse esse sofrimento, mas o povo não quis ouvir a mensagem de Deus que o chamava ao arrependimento. E quando Deus determina o castigo, ainda assim dá para eles uma opção: sujeitem-se ao que eu estou fazendo. Mas o povo ainda continua se rebelando. Então eles provam e experimentam da sua própria rebelião. Mas Deus também ele envia junto uma promessa. Jeremias, capítulo 29, o versículo 10. Assim diz Yahvé: quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa a vosso favor de trazer-vos de volta para este exato lugar. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo. Planos para dar-vos esperança e um futuro melhor. Glória a Deus. Deus, Ele sempre tem um propósito em tudo aquilo que Ele faz. E Deus, Ele não é um Deus que se alegre
na aflição, ou na dor, ou no sofrimento. Mas a gente tem que encarar o sofrimento que vem da parte de Deus numa outra perspectiva, porque essas coisas só fazem sentido. Pensar que Deus, Ele permitiu que o povo sofresse dessa forma tamanha, que experimentasse uma aflição tão grande, só faz sentido a gente entender, pensar isso, se a gente entender que, na verdade, o que Deus estava fazendo com esse povo não estava limitado a essa existência natural. Há algo maior planejado por Deus. Então Deus, ele não olha para essa esfera limitada que nós temos aqui de vida, ele olha para a vida que de fato ele tem planejada para nós. Então ele não quer nos deixar confortáveis aqui, ele não quer nos encher de mordomias aqui. Se for necessário sofrimento agora, o Senhor, ele vai promover para que ele promova em nós aquilo que de fato nós precisamos para desenvolver e chegarmos à vida que Ele de fato tem para nós. Então, o sofrimento enviado da parte de Deus, nós só compreendemos e só faz sentido quando a gente entende isso. O que Deus está fazendo em nós ultrapassa a nossa existência natural. Então, o sofrimento, ele pode durar por um momento. Como diz a própria palavra de Deus, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, aquilo que o Senhor está fazendo tem um propósito muito maior para se realizar. Então, quando Ele diz para Jeremias profetizar, profetiza que essa terra vai ser destruída, profetiza que o povo vai morrer, profetiza que vai haver aqui uma devastação sobre essa terra e o povo vai ser levado cativo. E vai ficar 70 anos numa terra estrangeira. Mas depois eu vou trazer eles de volta. Ele já faz mostrando qual é a sua intenção, apontando o que ele está realizando. Eu estou levando vocês por um tempo, mas eu não estou rompendo a minha aliança. Eu vou trazer vocês de volta, eu vou estabelecer vocês nessa terra. E o Senhor tem uma promessa sobre Sião, porque Jesus vai reinar em Sião sobre toda a terra. E essa restauração vai acontecer quando Jesus vier pela segunda vez. Mas o Senhor ainda estava falando de uma restauração que aconteceria antes disso. Ele está falando, eu vou trazer vocês de volta a essa terra e eu vou fazer vocês prosperarem. E a palavra do Senhor, ela diz, porque eu, somente eu, conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dor e prejuízo, para vos dar esperança e um futuro. Então só quem conhece os nossos dias é aquele que escreveu os nossos dias. Aquele que tem cada um deles na palma das suas mãos. O Senhor estava conduzindo aquele povo e por mais que possa parecer para nós que isso é cruel, nós confiamos que o nosso Deus, ele é um Deus de misericórdias e que o que ele estava operando na vida daquele povo, ele fazia com vistas a algo maior, a algo que de fato permaneceria, porque o Senhor não está interessado no que possa nos dar conforto agora, ele está interessado no que possa nos dar estrutura para viver o que ele tem para nós. Então o Senhor chamou o povo para estar perto de si. E quando o povo não veio, Ele fez com que o povo se voltasse para si. E muitas vezes nós precisamos que a dureza do nosso coração seja quebrada de uma forma mais dura. E havia muita injustiça sobre aquela terra. E Deus abomina a injustiça, porque Ele é um Deus justo. O seu trono é um trono de justiça. E o Senhor abomina. E no meio do seu povo, daquele povo que se chamava pelo seu nome, não podia haver a injustiça como prática comum. Então Deus, Ele conserta, Ele faz uma limpeza, ainda que fosse preciso Ele deixar a terra desolada, mas Ele restaura para promover a sua própria glória. Então o Senhor, no capítulo 18 de Jeremias, que é um capítulo muito conhecido, os primeiros versículos, o Senhor, ele vai dizer para Jeremias, ele vai didaticamente explicar para Jeremias o que ele está fazendo. Ele diz assim, palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias orientando. Dispõe-te e desce à casa do oleiro e lá receberás a minha mensagem. Desci à casa do oleiro, e eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra sobre uma roda de madeira. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Deus, ele chama Jeremias para poder mostrar para Jeremias
ilustrar para Jeremias o que ele estava fazendo. Nós somos o barro nas mãos do Senhor e Ele é o oleiro. Ele é aquele que nos molda de acordo com a sua sabedoria, com a sua capacidade, com o propósito que Ele tem para nós, porque só Ele conhece esse propósito. E aí ele diz que o vaso que o oleiro estava fazendo se quebrou nas suas mãos. Aquela obra estava perdida, ela tinha se desfeito. Mas ele então começa a refazer. No versículo 5, o Senhor diz assim de novo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com a sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então o Senhor, Ele nos molda, não como se nós fôssemos um brinquedo nas suas mãos, mas Ele nos molda porque nós somos formados para Ele. Nós somos moldados de acordo com o seu propósito. E quando nós nos perdemos, quando nós nos desviamos desse propósito, o Senhor, Ele nos refaz. Por mais que esse processo seja doloroso, mas o Senhor, Ele nos molda de novo. E importa que a gente passe por esse processo doloroso, porque sem isso nós jamais vamos ganhar a forma que nós precisamos. E assim nós não vamos cumprir o nosso propósito. Então é muito melhor encarar o sofrimento, a angústia e a aflição por um pouco de tempo, porque isso não vai durar para sempre, e atingir o nosso propósito eterno. E o Senhor, Ele não nos poupa disso. Como um pai corrige os seus filhos, assim o Senhor corrige aqueles a quem ama. Então, se nós somos corrigidos pelo Senhor, nós damos graças a Ele. Nós louvamos porque é sinal de que o amor de Deus está operando nas nossas vidas. E aí, enxergando essa aflição pela qual Judá e Israel passavam, Jerusalém passavam, a aflição do povo, a agonia, entendendo o sofrimento que veio da parte do próprio Deus e o propósito de Deus no meio de tudo isso, a gente volta lá para Lamentações, no capítulo 3. Porque refletindo sobre tudo isso, o profeta, ele fala da sua grande dor, do que ele vive e do que ele vê acontecendo com a sua nação, com a sua família. E ele vai declarar assim, no versículo 21, ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Glória a Deus, aleluias. Ele diz, eu ainda ouso ter esperança quando eu me recordo disto. Em outras versões vai dizer, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aí ele faz essa declaração, o amor do Senhor não tem fim, as suas misericórdias são inesgotáveis, suas misericórdias se renovam cada manhã, aleluias. Então as misericórdias do Senhor, quando você abriu seus olhos hoje de manhã, elas já tinham se renovado sobre a sua vida, para poupar você, para restaurar você, para abençoar você. O Senhor, Ele nos ama com um amor eterno, um amor que não tem fim. Ele diz para Israel, eu te amei com um amor leal. O Senhor, Ele é fiel. Então, o profeta, mesmo no meio de um sofrimento tão profundo, tão absoluto, ele consegue dizer, eu vou ser ousado. E mesmo no meio desse caos, mesmo tendo perdido tudo, imagine as pessoas caminhando pela rua e morrendo de fome ali. Imagine as pessoas caminhando ali entre os corpos desfalecidos no chão, porque as pessoas estavam morrendo de inanição. E nesse cenário todo, ele ainda levanta os seus olhos para o céu e diz, há uma esperança. Eu vou confiar ainda nas misericórdias do Senhor, porque Ele é fiel. E eu quero te chamar nessa manhã para renovar a sua esperança no Senhor. O momento que nós estamos passando tem nos roubado muito a esperança, as expectativas de um futuro. Talvez os seus planos tenham sido completamente paralisados porque você tinha uma perspectiva e agora você já não consegue enxergar mais como vai ser amanhã. Ou talvez, por causa de tanto medo, por causa de tanta resistência que as pessoas estão tendo agora com o futuro, você já não consegue enxergar um dia de amanhã. Mas eu te chamo a renovar a sua esperança no Senhor. O amor do Senhor não tem fim. E nós vamos ler alguns versículos aqui, nessa manhã. No livro de Salmo, nós começamos, livro de Salmo número 39, o versículo 7.
salmista vai dizer: e agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em Ti. A nossa esperança, ela tem que ter um único objeto: o Senhor. Nós não podemos confiar em nós mesmos, nós não podemos confiar nos outros. Como eu falei, o povo de Judá confiava demais na sua terra, porque essa terra pertence ao Senhor. Enquanto nós estivermos nessa terra, nada nos acontece, porque Deus guarda esta terra. E o povo confiava demais nos seus aliados, nas nações vizinhas, no Egito, na Síria. E quando alguém ameaçava invadir a terra, eles confiavam na força do exército da nação vizinha, mas eles não confiavam mais no Senhor. E toda vez que nós confiamos em qualquer outra coisa, que nós depositamos a nossa esperança em o que quer que seja fora de Deus, nós nos frustramos, porque somente Deus pode corresponder à nossa expectativa. Somente Deus não falha, somente Deus não nos frustra. Aqueles que esperam no Senhor não ficarão frustrados, não ficarão decepcionados, porque só o Senhor é aquele que é capaz de realizar muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então, se você pede algo para o Senhor, Ele não só é suficiente, você espera algo do Senhor, Ele não só é capaz de te dar o que você espera, mas muito além disso. E somente o Senhor faz isso. Jeremias vai dizer que maldito é o homem que confia em outro homem. Nós faremos menção do nome do Senhor, é o que o salmista também diz. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do nosso Deus. É o Senhor que nós erguemos como bandeira sobre as nossas vidas. Então nós esperamos no Senhor. A nossa esperança é como Jeremias proclama aqui: eu vou olhar para o céu e eu vou confiar nas misericórdias do Senhor, no amor leal dele. Nós temos esperança quanto ao nosso futuro. Jeremias, capítulo 31, versículo 17. Por isso, há esperança para o futuro, afirma Yahvé. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Aqui uma profecia direta para Judá, para Jerusalém naquele tempo. Mas nós temos esperança no dia de amanhã, porque nós sabemos que Deus já está lá. Porque nós vivemos um dia de cada vez. Nós não podemos voltar ao passado, nós não sabemos o que haverá no futuro, mas nós temos um Deus que habita a eternidade, aquele que anuncia o fim desde o começo, e Ele já está no nosso futuro. E nós sabemos, como Ele também declara aqui nos versículos que nós lemos em Jeremias: eu tenho planos de bem e não de mal para vocês, para vos dar um futuro e para vos dar o bem que vocês esperam. Então o Senhor tem cuidado do nosso futuro. Nós podemos descansar, porque embora nós não tenhamos o controle do dia de amanhã, nós sabemos quem o tem. E Jesus, Ele fala sobre isso e Ele diz que nós não devemos nos ocupar com o dia de amanhã. Ele diz que nós temos que pensar, basta, a cada dia o seu mal, nós temos que pensar no dia de hoje, viver o dia de hoje e confiar que no dia de amanhã Deus já está e que aquilo que nós precisamos Ele já preparou para nós. E aí vamos lá para o Novo Testamento agora, livro de Romanos, capítulo 8, versículo 24. Porquanto, precisamente nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança, pois como pode alguém anelar por aquilo que está vendo? Então a nossa esperança não é algo que nós experimentamos agora. Esperar é aguardar por algo. E muitas vezes nós não podemos ver aquilo que nós aguardamos. Nós não podemos ter algo palpável a respeito daquilo que nós estamos esperando. Mas a esperança que se vê não é esperança. A esperança é realmente confiar em algo que nós aguardamos e que vai se realizar. E nós fomos chamados para essa esperança. Nós fomos chamados para confiar nas promessas do Senhor nas nossas vidas. E nós precisamos manter firme essa esperança dentro de nós. Romanos também, capítulo 12, versículo 12.
Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. A esperança traz para nós alegria. Porque quando nós não temos expectativa, aliás, as nossas expectativas são ruins, são de um futuro tenebroso, são de dias piores, quando nós temos essa desesperança, então nós somos roubados da nossa alegria, nós somos aniquilados da nossa força, porque nós não conseguimos dar um passo seguinte, nós não conseguimos prosseguir para o dia de amanhã, porque o dia de amanhã para nós é tenebroso. É pior do que o de hoje. Mas Paulo diz: alegrai-vos na esperança. Essa esperança tem que estar viva dentro de nós e tem que nos mover para frente. Ela tem que nos mover em direção ao nosso propósito, em permanecer caminhando, porque nós temos que perseverar, nós temos que prosseguir. E o combustível que vai nos ajudar a prosseguir é essa esperança, porque em meio a dias aflitivos, nós sabemos que nós passaremos por eles, mas nós chegaremos ao lugar que nos foi prometido, nós chegaremos até onde Deus nos está conduzindo. Como o salmista mesmo declara: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, ele vai passar, mas ele não vai temer mal algum, porque ele sabe que a presença do Senhor está com ele. Então nós precisamos manter a nossa esperança para sermos capazes de prosseguir. Do contrário, nós seremos paralisados. Nós vemos aqui também em Romanos capítulo 15, o que a Bíblia nos fala sobre a esperança. Romanos 15, versículo 4. Porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo provenientes das Escrituras, mantenhamos firme a nossa esperança. Olha como é importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Esse livro, que é tão comum para nós, é tão fácil de nós termos acesso, ele foi escrito com um propósito. Deus deixou ele preparado para nós e foi escrito para nos ensinar e para que, nos abastecendo do que está escrito aqui, nos alimentando dessas palavras, nós nos mantenhamos firmes na nossa esperança. Então, sabe de onde é que você vai tirar a esperança para qualquer situação, seja nesse momento ou em qualquer situação na sua vida? É da palavra de Deus. É dessa palavra viva. É dessa palavra que aponta para a obra de Deus e que mostra tudo o que Ele está fazendo desde o início até o fim e que vai nos sustentar no meio de tudo isso. É essa palavra que é capaz de nos lavar e que é capaz de nos encher de paz, que é capaz de nos fortalecer. É essa palavra que alimenta o nosso espírito. Essa palavra foi pensada, foi deixada por Deus para nós, para que nós nos enchamos de esperança, porque ela revela o propósito de Deus para nós. Ela revela o que Deus está realizando em nós. Então, toda vez que nós meditamos na palavra de Deus, nós renovamos a nossa esperança, porque nós sabemos que o nosso Deus vive e que Ele está operando em nós conforme a sua palavra. Ainda no capítulo 15 de Romanos, no versículo de número 13, a palavra vai dizer assim: portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia vai chamar o nosso Deus de Deus da esperança. Ele é um Deus que renova as forças do seu povo. Ele é um Deus que dá expectativas. Ele nos dá razão para viver. Ele nos dá razão para prosseguir. Esperança é isso. Esperança é o que nos faz levantar da nossa cama todas as manhãs, porque nós esperamos que nós vamos viver aquele dia, nós esperamos que nós vamos realizar o que nós planejamos, o que nós desejamos, mas Deus nos chama para uma esperança que vai além do natural. Ele nos chama para uma esperança que é muito superior. É uma esperança de glória, é uma esperança nele, é uma esperança de caminhar para ele e estar completamente nele. Ele é o Deus da esperança. E essa esperança deve transbordar em nós pelo poder do Espírito Santo.
Então, o Espírito habitando em nós também vai produzir essa esperança. Nós não vamos ser pessoas desesperadas. E desesperada é uma pessoa o quê? Que não vê solução, que não tem expectativa, que já desistiu. Ela está desesperançosa. Mas nós não somos assim. Nós temos firme essa esperança. Então, ainda que os dias sejam tenebrosos, ainda que os dias sejam difíceis, ainda que a situação seja doída, mas nós continuamos confiando. Nós continuamos perseverantes. Nós continuamos alimentando a nossa expectativa no Senhor e aguardando a sua misericórdia, porque nós sabemos que ela virá, porque nós sabemos que a sua fidelidade permanece. Efésios, no capítulo 1, no versículo 18, Paulo também escrevendo aos irmãos de Éfeso, ele faz uma oração por essa igreja, e na oração de Paulo ele diz: eu oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Ele ora para que aqueles irmãos sejam fortalecidos, entendendo qual era a esperança para a qual eles tinham sido chamados. E isso é aquilo que eu falei há um tempo atrás, de entender o sofrimento da perspectiva correta. Porque se nós entendemos que nós fomos chamados para a vida eterna em Deus, e que essa vida aqui é algo transitório, é algo pelo qual nós passamos, e que as coisas que nós vivemos aqui vão repercutir na eternidade, então nós somos capazes de entender que nós vamos passar por situações aqui, mas que não são capazes de nos roubar a nossa esperança ou de nos tirar a alegria que nós recebemos em Cristo. Não vai ser esse sofrimento agora, não vai ser às vezes uma provação, uma enfermidade. Nós temos que estar firmes nessa esperança, porque é para isso que Deus nos chamou. É para confiar que nós vamos ultrapassar os limites dessa vida e alcançar algo muito superior, que já está em Cristo. É o que ele diz também em Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito, aliás, versículo errado. Colossenses 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouvistes pela palavra da verdade, o Evangelho. Então, a nossa esperança não é algo palpável e nem é algo imediato. A nossa esperança está guardada nos céus. Nós temos uma esperança em Deus nessa vida, porque nós sabemos que Ele está conosco. Jesus, ele nos fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele disse que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio de vós. Ele disse que enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi enviado. Ele disse que ouviria o nosso clamor. Ele nos fez inúmeras promessas para agora, mas a nossa esperança, ela está guardada nos céus, para quando Cristo se manifestar, porque a nossa vida está oculta nele. Então nós aguardamos a concretização, a realização final daquilo que Deus prometeu, da promessa dele nas nossas vidas. No versículo 23 ainda, nesse mesmo capítulo, a palavra também vai nos dizer que se de fato permaneceis na fé, alicerçados e firmes, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Nós fomos reconciliados, nós recebemos essa promessa e nós temos esse tesouro guardado nos céus, mas nós precisamos nos manter firmes na fé, alicerçados e sem nos afastar dessa esperança. Essa esperança não pode ser roubada de nós. Nós não podemos colocar a nossa expectativa em qualquer outra coisa ou em qualquer outra situação, mas unicamente em Deus e na sua palavra e naquilo que Ele tem declarado para nós, naquilo que Ele tem realizado em nós. Nós não podemos nos mover, nos afastar dessa esperança. O versículo 27, ainda também em Colossenses 1, vai dizer: a quem Deus, entre os que não são judeus, aprouve dar a conhecer as riquezas da glória desse ministério, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória.
A nossa grande esperança está oculta em Cristo. Quando Cristo se manifestar, então nós também teremos a nossa vida manifestada junto com Ele. Nós teremos a revelação plena da glória de Deus. E é isso que nós aguardamos. Nós não aguardamos em Cristo só nessa vida. 1 Coríntios 15, 19 vai dizer que se nós esperarmos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós temos promessa para esse tempo, mas nós não esperamos, nós não sustentamos a nossa esperança nesses dias, mas naquilo que está reservado nos céus. E nós não podemos nos mover dessa esperança. A nossa expectativa é de ver a manifestação da glória de Deus, é de sermos transformados por essa glória, e de nós mesmos sermos glorificados com Ele. Nós temos que reter firme essa confiança. Em tempos em que a nossa fé é provada, em tempos em que nós somos postos em teste, nós temos que exercitar essa confiança. E o Senhor, Ele nos ajuda, porque nós sabemos que não veio sobre nós tentação senão humana, mas o Senhor também, Ele nos ajuda, porque em tudo Ele nos dá junto o escape. Então o Senhor, Ele não permite algo superior ao que nós possamos suportar. Mas ainda que a aflição seja muita, ainda que o temor venha, nós não vamos deixar de temer. O medo é algo natural, mas nós não vamos ser paralisados pelo medo, nós não vamos recuar por causa do medo, mas nós vamos continuar firmes, nós vamos continuar avançando por causa da esperança que nós temos em nós, por causa da certeza, da convicção que nós recebemos em Cristo, que ainda que os dias sejam difíceis, eles não vão definir quem nós somos. Eles não vão definir a nossa existência. Mas quem declara o nosso futuro é o Senhor. Não são as autoridades, embora as perspectivas sejam muito ruins, embora a situação que nós estejamos vivendo, as perspectivas, os prognósticos sejam de piora, mas nós sabemos que quem dá a última palavra é o Senhor. E esses dias de aflição não vão nos fazer retroceder, mas eles vão nos fortalecer para nos conduzir ao nosso propósito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, diz assim: nós, no entanto, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da armadura da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. O capacete, aquilo que vai coroar a nossa cabeça, aquilo que vai nos proteger a nossa mente, a esperança da salvação. Então eu vou passar por esses dias sabendo que a minha vida está preservada em Cristo. Por causa dessa esperança, homens e mulheres de Deus se entregaram à morte sem lamentar. Eles foram capazes de sorrir diante da face da morte. Pessoas que foram queimadas vivas, pessoas como Estevão, que foi apedrejado, o primeiro mártir, lá em Atos 7. E embora ele estivesse ali recebendo aquelas pedradas e os seus ossos estivessem sendo quebrados, e ele fosse morrer ali, ele sabia disso. Ele olha para os céus e ele vê os céus abertos. O sofrimento não fez com que ele fechasse os seus olhos, mas o sofrimento fez com que ele contemplasse a glória de Deus. Ele estava indo para o seu propósito, ele estava vivendo o chamado de Deus para a sua vida. Então, o Senhor, Ele nos enche de uma esperança que nos fortalece extraordinariamente. Se nós alicerçarmos a nossa esperança no Senhor, então nós não vamos ser parados por nada, porque nós sabemos que nós estamos caminhando para Ele. Seja em meio às chamas, seja em meio às águas, nós sabemos que se nós passarmos pelo fogo, Ele não nos queimará, se nós passarmos pelas águas, elas não nos submergirão. E como os 3 jovens na fornalha, que disseram: ó Rei, o nosso Deus pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, ó Rei, nós não nos curvaremos a Ti, nós continuaremos sendo fiéis ao Senhor. E eles entraram naquela fornalha, e eles foram preservados pelo Senhor ali, mas eles estavam dispostos a entregar a sua vida por causa da esperança que eles tinham dentro do seu coração. Essa esperança nos sustém de uma forma sobrenatural. Não é uma esperança de algo que nós possamos realizar por nós mesmos, mas é a certeza da fidelidade daquele que prometeu. Abra a sua Bíblia também em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículo 2.
Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. Oh, aleluia! Você pode confiar naquele que fez a promessa. Aquele que criou todas as coisas e ele prometeu a vida eterna antes da fundação do mundo. A nossa esperança se fundamenta nessa certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Tiago vai dizer que o nosso Deus, ele não muda, nele não há mudança nem há sombra de variação. Quer dizer que Deus é plenamente confiável. Nós temos uma certeza absoluta de que aquilo que ele declarou, ele vai cumprir. Ele vela pela sua palavra. Ele não muda de ideia. Ele é fiel, ele é firme naquilo que ele declara. Então, Senhor, ele nos enche de uma esperança que, se nós retermos, ninguém pode nos roubar. Hebreus 10, 23. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Não duvide, não duvide. Mantenha a sua fé naquilo que Deus falou. Uma vez eu ouvi uma frase, eu guardo ela comigo, não me lembro mais quem disse, mas eu lembro a frase. Não duvide nas trevas daquilo que Deus te disse na luz. Então a palavra de Deus, ela continua sendo verdadeira. Ainda que a situação mude, isso não faz com que Deus mude. Ele continua sendo fiel. Então Deus é fiel quando eu tenho fartura ou quando eu passo necessidade. É o que Paulo diz. Paulo diz, eu estou firmado em Deus e não nas circunstâncias. Então eu sei dar graças a Deus quando eu tenho bastante e quando me falta. Eu sei dar graças a Deus quando eu estou em liberdade e quando eu estou em prisões. Porque eu estou firmado no Senhor e não nas circunstâncias. As circunstâncias não me dizem quem Deus é, mas o meu Deus me sustenta em meio a todas as circunstâncias. Primeira Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21. Por intermédio dele, Jesus, credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou de modo que a vossa fé e esperança estão firmadas em Deus, alicerçadas nele. Então pense numa esperança que está bem guardada e que está inabalável. Ele é a rocha eterna, a rocha firme e secular. Ele não muda. E se nós estamos com a nossa esperança firmada nele, nós sabemos que ela vai permanecer ali inabalável, firme. Nós não seremos roubados nela. Primeira Epístola de João, capítulo 3, no versículo 3. João vai dizer assim: e todo o que tem nele essa plena confiança, em outras versões vai dizer esperança, purifica a si mesmo